Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. O que é Amway e por que Amway? Jim Dornan. The new people are already worried about us. O pessoal novo já deve estar meio preocupado com a gente. How many of you are here? This is your very first convention. Para quantos de vocês aqui, essa é a sua primeira convenção? Levanta a mão, por favor. How many? Quantos de vocês? Congratulations. Parabéns. My first convention had 200 people. A minha primeira convenção tinha umas 200 pessoas. And one diamond. E um diamante lá. It was not like this. Não era nada como aqui. Nancy and I are really thankful for our relationship with Tim and Connie Foley and our relationship with ProNet here in South America. A Nancy e eu estamos muito gratos pelo nosso relacionamento com o Tim e a Connie aqui na América do Sul. So we are not the biggest group in Brazil yet. Então nós ainda não somos o maior grupo no Brasil. But we're working on it. Mas nós estamos trabalhando nisso. So let's visualize it. Vamos visualizar isso. Let's see it now. Vamos começar a enxergar isso a partir de agora. Because when I go to Indonesia, Porque quando eu vou para a Indonésia, as I did 1 or 2 months ago, como eu fiz uns 2 meses atrás, we had a stadium just like the one here in Campinas, nós tínhamos estádio muito parecido com esse aqui de Campinas, with tens of thousands of people. com mais de 2 dezenas de milhares de pessoas lá dentro. And the Diamond speakers were brought into the stadium by helicopter. E os palestrantes Diamonds chegaram ao estádio com helicópteros. And there were laser lights and searchlights. E tinham luzes como aquelas de exército e também luzes lasers iluminando todo o céu. Star Wars music. E tinha música que vem do filme Guerras nas Estrelas. The helicopter came in, the people were they were just going crazy. E It os was helicópteros sobrevoando e depois eles aterrizaram um após o outro. O pessoal ficou absolutamente doido. Got out of the helicopter into long stretch black limousines. Saímos dos helicópteros e entramos para aquelas super longas limousines. And then drove around the track and up onto the stage, and we got out of the limousines on the stage. It was Daí nós wonderful. demos uma volta ao redor do campo de futebol e daí subimos com a limusine no palco. And it's so much fun to go around the world Gente, é tão divertido trabalhar ao redor do mundo and watch people's eyes light up when they see the size of the dream that this business brings to a country. e enxergar os olhos das pessoas brilharem tanto quando eles começam a entender o tamanho de sonhos que esse negócio pode realizar. And I know many of you don't know really what a tremendous lifestyle Angie or Bob or even Nancy and I have. E eu sei que muitos de vocês ainda não têm ideia do tremendo estilo de vida que o Bob, a Terry, a Angie ou eu e a Nancy temos. I think you need to know that part of my problem is I hate to talk about the things that we've been able to buy or to achieve with this business. Eu acho que eu devo compartilhar com vocês o fato que eu detesto falar sobre as coisas que nós fomos capazes de comprar e realizar através do sucesso nesse negócio. I want to tell you about the boy in Indonesia that was on drugs and in gangs and now is an emerald. Eu prefiro falar para vocês a respeito do rapaz jovem da Indonésia que estava viciado em drogas e participava em gangues e agora está limpinho e é esmeralda. I want to talk to you about a 22-year-old kid. Eu quero falar para vocês a respeito de um rapaz de 22 anos. Name is Hermancha. O nome dele ou dela não sei ainda é Hermancha. They have one name in Indonesia, most of the Na people. Indonésia a maioria das pessoas tem um nome só. And at 18, Com 18 anos de idade, at 16 actually, com 16 para falar a his verdade, father and his whole family began to tell him he was no good. o pai, a mãe, a família toda dele começaram a dizer para ele como ele não prestava mesmo, That he was stupid. que ele era burro, He was too short. ele era baixinho He demais, was not smart. He could never get a job. He would never be any good. não entendia as coisas, nunca teria um bom emprego, nunca teria uma vida boa. Listen to him cry as he told that story. E eu ouvi esse mesmo rapaz chorar quando ele contou essa And about how história. desperately he wanted to prove to his family he was somebody. E contando para nós quão desesperadamente ele queria provar à família dele que ele também era alguém. And finally at age 19 he found somebody in his city that would give him a job. E finalmente, com 19 anos de idade, ele achou alguém na cidade dele que lhe ofereceu um emprego.
And here was the conditions of the job. E as condições do emprego eram as seguintes. Hermancha said he would work full time for $25 a month. O Hermancha teve que concordar em trabalhar tempo integral por $25 por mês. Now pay is small in Indonesia as it is often in Brazil. Tá certo que os salários são baixos na Indonésia, como aqui também às vezes, But not that small. mas não tão baixos assim. I mean, a very, very bad income might be $200 or $300 a month. O que é considerado muito baixo lá é uns 200, 300 reais por mês. This is Dólares por mês. $25. E eles estavam oferecendo $25 por mês. He lived in the streets. Ele vivia nas ruas, não He had tinha no casa. food. Ele não tinha comida. He worked every day for $25 a month. Ele trabalhava todos os dias da vida dele For para 2 ganhar years. $25 por mês. Ele fez isso por 2 anos. On the promise that the employer would never tell anybody how little he made. E a única promessa que ele pediu de volta é que o patrão dele nunca revelasse a ninguém quão pouco ele era pago. He just wanted to prove to his family that somebody would give him a job. Ele somente queria a chance de provar à família dele que ele conseguiria um emprego. And then somebody showed him the Amway business. E daí alguém mostrou o plano para ele. And he lived 30 hours away from the main city where we were. E ele morava naquela época 30 horas de viagem da cidade principal onde nós estávamos construindo o negócio. Within 2 years, Em 2 anos, even though he was 30 hours away from the meeting, lembrem, ele estava a 30 horas de viagem da reunião. he was bringing 2,000 people to conventions. Em 2 anos ele estava trazendo 2.000 distribuidores para cada convenção. His family now respects him. E a família dele o respeita. Hundreds of stories like that all over the world. Gente, ao redor do mundo existem centenas de histórias como essa. That's what motivates Nancy and me. É isso que motiva eu e a Nancy. Now, my Porsche motivates me, Ah, meu Porsche também me motiva. and yacht trips, private yachts motivate me, E viagens em iates particulares também me motivam. and we're designing a new house now. E agora nós estamos projetando uma nova residência para And nós. it's too big. E vai ser grande demais, eu já sei. We sat down with the architect. Nós sentamos com um arquiteto We said, if we're going to build a house, let's just figure out what are all the things we'd like in a house. e pensamos assim, já que a gente vai passar pela construção dessa casa, he asked us vamos to make a listar list. tudo o que a gente quer nessa casa, e ele justamente This is a pediu new kind isso. of make a list. Isso é um novo tipo de lista para nós. And so we made a list. Então nós fizemos uma lista. We wanted a huge bedroom with a view over the bay, Nós queríamos que o quarto principal fosse grande e tivesse uma vista da Bahia toda. fireplace in the bedroom. Nós queríamos uma We lareira, want a huge bathroom area a lareira no quarto também, e o banheiro muito grande. with a closet for Nancy and a closet for me. Queríamos separado um closet para mim e um para Nancy. Her closet and my closet should be about as big as a normal bedroom each. O closet dela e o meu, cada um devia ser do tamanho de um quarto normal. And we've designed a special thing in the bedroom E nós desenhamos uma outra coisa especial no quarto, no dormitório, with a storage area que é para guardar as coisas. where we keep like a little cart with wheels on it. E nós vamos manter ali um pequeno, que nem um kart, sabe, um carrinho com rodas. And we have our housekeeper pack our luggage when we're going on a trip. E o que nós vamos fazer com aquela área ali de guardar as coisas é que quem toma conta da nossa casa vai arrumar a mala para And all nós. the hooks are built in on the wall. E todos os ganchos já estão alinhados na parede. And all of Nancy's dresses and shoes and purses are kind of matched together so she doesn't have to hunt for the right one. E nós vamos ser capazes de manter todas as blusas e as saias, os taieres e os cintos e os sapatos e as meias, que são conjunto, todos combinando junto um com o outro. And then when we put them on the luggage cart, E daí quando a gente colocar isso nesse kart especial, I hate carrying the luggage down to the car. You know, I hate that eu part. detesto, por exemplo, ter que carregar as malas até o carro. And I always feel guilty when I ask one of our employees to carry the luggage down to the E eu car. sempre me sinto culpado ou chateado em pedir que um dos nossos funcionários façam isso. So we're designing an elevator that goes from the closet right to where the car is. Então nós desenhamos, já vê se vocês gostam dessa ideia, um elevador que vai dessa área de guardar as coisas direto para a garagem. So now the luggage goes right to the car, no problem. Então agora a empregada monta a mala e ela desce de elevador até na garagem. And we decided that we wanted to have, we like to do exercise, E nós gostamos também de fazer exercício, so we had to have a fitness center, a gymnasium, então nós mandamos construir uma academia dentro da casa. with a steam shower, Ela tem uma Uma sauna, sauna e também um banho jacuzzi. turco
e uma hidromassagem. a private massage room to get sport massage, Tem uma sala particular para que a gente possa receber uma massagem ali. and even a barber shop and a beauty parlor. E vai ter até um lado que é para um barbeiro e também para uma cadeira para que a Nancy possa fazer a manicure, o cabelo, esse tipo de coisa We don't dela. like to go out to get our hair cut or Nancy get her nails done. We like to have them come in the house. That's Porque better. a gente não gosta de perder o tempo de ir até um barbeiro ou então a um salão de beleza. Então nós construímos na nossa casa e a gente traz quem sabe fazer lá para dentro. And then we had to have a special wing of the house for Eric. E nós temos uma ala inteira especial para o Eric. A place for his companion, his aide, Nós precisamos um lugar para quem toma conta do Eric. and kind of a suite of rooms where he can sleep and watch, his football games or whatever. E daí nós colocamos junto de uma maneira que tem o quarto dele e depois tem uma sala multimídia com a televisão e todas as outras coisas que ele And a gosta de theater in the fazer. house. E tem também um pequeno You know, cinema soundproof dentro da walls, casa, big, com as huge paredes TV tratadas screen. pro som e aquela tela grande e aquele sistema de som todo. So we have a popcorn machine in the media room, É claro que você precisa uma máquina de fazer pipoca and a little thing to dispense M&Ms, and e precisa um outro negócio que tem chocolates e bombons lá. so by the time we got done, and then Eric had a request. E daí o Eric tinha um pedido especial para nós. He wanted a bowling alley. Ele queria ter também uma pista de boliche. I said, Eric, Eu falei, Eric, faz favor. you don't put bowling alleys in houses. Eu falei assim, pista de boliche não cabe nas casas. And he just looked at me like, hey, you got money, I want a bowling alley. Ele olhou pra mim com aquele olhar tipo, você tem dinheiro e eu quero uma pista de boliche. Now Eric's a funny kid, he never asks for anything. E o Eric é uma pessoa realmente divertida, ele geralmente não pede por nada. But he just notices usually he gets things when he wants them. Mas ele já notou que geralmente, se ele quer alguma coisa, realmente a gente provém. So anyway, I had to design a bowling alley in the thing with the ball returns and all that stuff. Então a gente teve que projetar toda essa pista de boliche com aquele negócio de retornar a bola automaticamente, And a colocar large as coisas lá atrás. swimming pool and a tennis court E and nós all vamos those ter uma things. piscina grande, uma quadra de tênis. Now that's embarrassing. Gente, isso aqui envergonha, gente. Nobody needs a house that big. Ninguém precisa de uma casa desse tamanho. But it is kind of fun. Por outro lado, é meio divertido, né? And it provides comfort for our family E isso vai fazer a nossa família muito confortável. and a place to invite our negative prospects. E também vai ser um bom lugar para convidar os nossos candidatos negativos. So of course we have those things. É claro que nós temos essas possessões, essas coisas. All of our successful diamonds who built large networks are beginning to enjoy those kinds of rewards. Todos os nossos diamantes bem-sucedidos que montaram negócios grandes estão começando a aproveitar essas coisas. That's not what we originally really wanted. That's not what made us build this business. Mas não foi isso que realmente fez que a gente montasse o nosso negócio. Most of us Nenhum de nós. just wanted A maioria de nós queríamos simplesmente respect. respeito. We just wanted to be somebody. Simplesmente a gente queria ser alguém. We just wanted our children to have some nice food and some education. Nós queríamos prover para nossos filhos boa alimentação, boa educação. We just wanted to give a little bit to our parents. A gente queria ser capaz de dar um pouco para os nossos pais. So we had to get good at this business to have those small things. Então nós tivemos que ficar bons nesse negócio só para ter essas pequenas coisas. Then when we got good Mas aí que a gente ficou bom and the money started coming e in, o dinheiro começou a entrar e entrar, it just keeps piling up. começou a empilhar. So we eventually had to buy bigger cars and bigger houses. Então com isso a gente acabou tendo que comprar carros maiores e casas maiores. I know it doesn't sound like you could ever have that. Eu sei que agora você pensa, não, nunca vou ter esse problema. Maybe you just want a car that starts every time you want to go somewhere. Quem sabe nessa altura você só quer um carro que dê a partida e comece. I don't know what you want. Maybe it's travel. Eu não sei o que é que você quer, talvez seja viagens. Something. Find something. Algo, ache-se algo. And then begin to let yourself believe this business is actually the answer. E daí comece a se permitir acreditar que esse negócio pode trazer. As weird as we are, Estranhos como nós somos, as little respect as you get from the outside world, embora a gente receba tão pouco respeito do pessoal lá de fora, all the criticism, todo esse All the crítico que eles laughter. fazem, todas as risadas que those dão de people nós. are crazy. Esse pessoal é maluco. Those people are trying to take advantage of you. Esse pessoal está sendo explorado ou está querendo me explorar. All those people talk about is money. Esse pessoal só fala de dinheiro. That business is a cult.
Aquele negócio lá é uma seita. You hear it? Vocês ouvem isso? It's too late now. You missed the opportunity. Oh, essa aqui é It's over in Brazil. Essa aqui é melhor ainda. Ah, agora é tarde demais. No Brasil já está saturado. You can't buy those lies. Você não pode comprar essas You mentiras. cannot listen to that. Você não pode ouvir isso aí. Those people believe sincerely what they're saying. Aquelas pessoas até acreditam sinceramente no que eles estão falando. Most of them are not bad people. A maioria deles não são gente má. Some of them who criticize our business the most really love you and they're trying to help you. Alguns deles que criticam mais e mais o nosso negócio realmente adoram vocês e estão pensando no seu próprio bem. They're trying to protect you. Eles estão tentando protegê-lo até. And you know what? Sabe de uma coisa? Can you blame them? Você pode culpá-los por acaso? Every other promise I've ever been made by any other business was a lie. Todas as outras promessas que já foram feitas a mim por qualquer outra empresa acabou sendo uma mentira. No wonder people don't believe this. Não é à toa que as pessoas não acreditam. The problem is they're wrong. O problema é o seguinte, eles estão errados. You cannot lie Você não pode mentir to millions of people para milhões de pessoas for 35 years por 36 anos and do billions of dollars worth of business every year e faturar bilhões de dólares todos os anos with a 100% money back guarantee com uma garantia total de satisfação and a total volunteer organization e uma organização inteira de somente voluntários, ninguém é empregado, that can be as active as they want or as inactive as they pessoas que want. podem escolher de ser tão ativos ou inativos quanto queiram. You cannot lie to people for that many years, that many people. Não dá para mentir para tanta gente por tantos anos. Think about it logically. Pensa pelo menos com a lógica. Nobody's that clever. Ninguém é lá tão inteligente assim. Nobody's that good to fool that many people for Ninguém that é long. tão bom assim que poderia enganar tantos por tanto tempo. Oh, we might be able to fool the people of Brazil for a few years. Ah, quem sabe por alguns poucos anos a gente pudesse enganar o pessoal do Brasil. But what about America for 36 years? Mas e na América por 36 anos? What about Australia? What about Europe? E Austrália? E Europa? We're growing faster now than we ever have in 35 years. Nós estamos crescendo mais rápido hoje em dia do que em qualquer outro ponto dos 36 anos. We've been attacked by the newspapers, the televisions, and the competition for 35 years. Nós já fomos atacados pela concorrência, pelos jornais, pela televisão por esses 36 anos. People have been offering businesses that are better than Amway for 35 years. Faz 36 anos que estão oferecendo empreendimentos melhores que a Amway. People have been saying we're door to door for 35 years. As pessoas têm falado que nós vamos de porta em porta They've por been saying 36 anos. we won't last for 35 Ou years. falando que nós não vamos durar muito por They've 36 been saying anos. it's too late for 35 years. Ou falando, ah, é tarde demais, fazem In 36 every new anos. market they say it won't work here. The people are different E em for 35 todos os years. novos mercados eles dizem, aqui não vai funcionar porque as pessoas são diferentes. And for 35 years, every single year we've gotten bigger. E por 36 anos, todos os anos a gente cresce, cresce e não para. Don't let somebody steal your dream. Não vai deixar ninguém tocar no seu sonho. Amway is not an experiment. A Amway não é um experimento. Amway is not just one of many opportunities. A Amway não é uma de muitas oportunidades. Don't be lured away by theories. Não vai ser distraído aí por teorias. Don't be lured by potential. Não vai ser enganado por potencial. Don't be distracted just because people think they know what it is and think they're not interested. Não vai ser distraído porque as pessoas pensam que elas sabem do que se trata e pensam que não estão interessadas. I wanted to just give you a few things to think about. Eu queria começar alguns pensamentos na sua mente. I probably should just stop here, but Eu provavelmente devia parar por aqui, mas I wrote it down, so I'll give you a few thoughts. eu escrevi aqui, então vou dar esses pensamentos para vocês. You understand now that you're network builders, that's what we do. Vocês entendem agora que vocês são construtores de rede, é isso que nós fazemos? You're not sellers, Nós não somos vendedores, you're not managers, vocês não são gerentes, you're leaders, vocês são líderes, you're duplicators, vocês são you're duplicadores, teachers, vocês são professores, you're coaches, vocês são técnicos, you're instrutores, network builders. vocês são construtores de rede. So we have to think, Então a gente tem que pensar, people is what we need. pessoas é o que a gente precisa. We need to learn how to touch and communicate with people. Nós precisamos aprender como fazer contato e conversar com pessoas. Whether you're new or old, if you're trying to figure this business out, Se você é novo ou veterano e está tentando entender esse it negócio, finally boils down to a few simple things. chega no fim das contas a algumas coisas simples. The first one, Primeiro, activity. atividade. Habilidade. Is that close? Habilidade, yes, yes. And then the last one, E a última, attitude. atitude. Attitude is many things.
Atitude é um monte de coisas. Let me explain something. Deixa eu explicar uma coisa. Attitude is the part of the business that involves how you think. Atitude é a parte do negócio que tem a ver com como você pensa. It involves your belief. Inclui também a sua crença. It involves your dream. Inclui também o seu sonho. It involves your posture, your confidence. Envolve a sua postura, sua confiança. It involves the way you relate to people and the positive way you look at Envolve people. a maneira que você se relaciona com pessoas de uma maneira positiva. It's the psychological and the heart part of the business. É a parte de coração e psicologia do negócio. Habilidade, that's different. Habilidade é uma outra coisa. That's techniques. Isso é técnicas. That's knowledge that you get from the system. Isso é conhecimento que você recebe do sistema. And atividade, you know what that is. E atividade, vocês sabem o que é isso? That's work. Trabalho. Now Bob talked about that. O Bob falou a I respeito want to make a disso. point. Eu quero fazer o seguinte ponto. These three ingredients multiply. Esses 3 ingredientes, eles se multiplicam. They don't just add, they multiply. Eles não somente somam, eles multiplicam. Your activity A sua atividade, multiplied by the techniques and the skills you develop, multiplicada pela habilidade e técnicas que você desenvolve, multiplied by the attitude you apply and the way you multiplicada relate to pela people, atitude que você aplica e a maneira que você lida com pessoas, that will equal your results in this business. isso vai ser igual aos resultados do seu negócio. So if this is a 1 and this is a 1 and this is a 1, Se cada um deles vale 1 ponto, 1 times 1 times 1 is 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. But if we work twice as hard, Mas se a gente dobra o nosso esforço, trabalhamos 2 vezes mais, 2 times 1 is 2. 2 vezes 1 vezes 1 é 2. So we can change just one part of the formula and double our results. Então, se a gente mudar somente um dos ingredientes da fórmula, a gente já dobrou o nosso resultado. Someone with the same attitude and the same skill Alguém que mantenha, por exemplo, a mesma habilidade, a mesma atitude, could work twice as hard and get more results. poderia trabalhar 2 vezes mais e conseguir o dobro de resultados. Or someone with the same amount of work and the same amount of skill could work with a better attitude and get more results. Ou alguém que tivesse a mesma atividade e o mesmo nível de habilidade, mas tivesse uma atitude muito melhor, poderia ter o dobro de Or resultados. someone with the same attitude and the same work can get better technique. Ou and se em get vez more disso results. você tivesse melhores técnicas e melhor conhecimento, mesmo que fique o mesmo atitude e atividade, você terá melhores But resultados. if you don't work, Mas se você não trabalha, or you don't follow the system, ou se você não segue o sistema, or you have a bad attitude, ou se a sua atitude não é boa, and you don't treat people right, e você não trata das pessoas bem, and you feel like a victim, e você se sente uma pessoa que é uma you're jealous vítima, of other people, e você tem ciúmes ou inveja de pessoas you dos look outros, at problems instead of solutions, e você olha para os problemas em vez das soluções, or you have a small dream or no goals, ou você tem um sonho pequeno ou não estabelece metas, then in one of these areas you're going to get a 0. daí em uma dessas áreas você vai ter um 0, certo? Do you know what happens when you multiply any number by 0? O que acontece quando você multiplica qualquer número por 0? This is high mathematics. Gente, isso aqui é matemática hiper avançada, eu entendo. What happens when you multiply 5 times 0? O que acontece quando você multiplica, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 0? 0. This is a Parabéns. problem. Tá aí um problema aqui. You look around, you see some people succeeding, some people not succeeding. Você dá uma olhada em sua volta, você vê algumas pessoas tendo sucesso, outras não. It might look like they both work just as hard. Dá a impressão que ambos estão trabalhando com o mesmo esforço, Wonder what the difference is. e você fica pensando, mas qual é a diferença então? There's a problem someplace else. É porque o problema está em alguma outra área. Or you see other people that seem to have a wonderful attitude. Ou você vê algumas pessoas que têm uma atitude maravilhosa. Every time you see them, they're smiling, they're loving. Toda vez que você os vê, eles estão muito calorosos, sorrindo o tempo todo. They memorize all the tapes. Eles até decoram todas as fitas. They know the system. Eles sabem o sistema. Why aren't they successful? Por que eles não estão tendo sucesso? Have you looked at their appointment calendar? Você já deu uma olhada na agenda deles para ver quantos compromissos eles têm marcados? Maybe they don't work. Quem sabe eles nem trabalham. Eles Maybe não they trabalham. just tell you they work, but they don't work. Quem sabe eles falam para você que eles trabalham, mas eles My não trabalham. experience- A minha experiência Anybody that works, é a seguinte: quem seja que trabalhe, reasonably follows the system, que segue o sistema pelo menos razoavelmente, with a reasonably good attitude, com uma atitude pelo menos razoável, will get results. vai ter resultados.
If you see somebody that appears to be working and not getting results, Se você vê alguém que parece que está trabalhando, mas não está tendo there's resultados, always a reason. sempre tem uma razão. It has nothing to do with whether Amway's good. E não tem nada a ver se a Amway é ou não boa. I don't have all the answers for you today because there's not enough time. Eu não tenho todas as respostas para vocês hoje, porque nós não temos suficiente tempo. I just want you to know there are answers. Eu só quero que vocês saibam que existem as Why we have respostas. counseling. É por isso que a gente tem aconselhamento. It's why we have tapes, books, and meetings. É por isso que a gente tem fitas, livros e It's why reuniões. we have recognition for things like Go-Getter. É por isso que a gente tem reconhecimento para Go-Getter. Because we want people to understand they must work. É porque a gente quer que as pessoas entendam que eles têm que trabalhar. We want to develop a mentality where people feel comfortable growing and changing. Nós queremos desenvolver um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis crescendo e mudando, Where they don't feel they have to be perfect. aonde eles não sintam que eles têm que ser perfeitos, Where they don't feel that failure is fatal. num lugar onde eles não sintam que falhar é uma coisa fatal. We like to say this. Nós gostamos de There's dizer no o such seguinte, thing as failure. nós There's no dizemos o such thing seguinte, as failure. não existe fracasso, Only feedback. o que existe é retorno, ensino para você. Think about it. Pensa sobre isso. When you have a negative experience, Quando você tem uma experiência negativa, when some leg doesn't grow like you thought or even quits, quando uma perna não cresce como você queria, Or a ou até prospect. desista, ou então o candidato não or a entra, customer, ou então um cliente, or a relationship falls apart that you had with somebody. ou um relacionamento, uma amizade que você tinha com alguém acaba se autodestruindo. I don't prefer to look at that as failure. Eu prefiro não olhar nisso como fracasso. I prefer to think of it as feedback. Eu penso nisso como aprendizado. I now have more information. Eu agora tenho mais informação. I can do better next time. Próxima vez eu vou fazer melhor. That's the whole idea of Amway. We grow, Essa we que é a ideia change, we da learn. Amway. A gente cresce, a gente aprende, a gente muda, We forgive. a gente perdoa. We are willing to look at the positive side of A things. gente está disposto a olhar no lado positivo das coisas dentro desse Okay, now negócio. we could spend hours on A this. gente podia passar horas nisso. Got a little story here. Eu tenho uma historinha aqui. I hope Ed can translate this. Eu espero que o Ed consiga traduzir isso. I think it's very visual and you'll remember it. É uma história muito visual, acho que vocês vão lembrá-la. Have you ever watched a fly Você- against a window trying to get away? Vocês já viram uma mosca tentando fugir de um cômodo, de uma sala, batendo contra o vidro? Listen to this. Ouçam isso aqui. There's a small fly burning out the last of its short life energy. Tem uma mosca queimando o único que resta da energia da vida dela, In a futile attempt to fly through the glass of a window. numa tentativa fútil de atravessar o vidro de uma janela. The noise of its wings tell the story of the fly's strategy. Try harder. O barulho das suas asas conta a história da estratégia da mosca, ou seja, tente mais ainda, But it's not working. mas não está funcionando. The fly's effort offers no hope for survival. Os esforços da mosca não oferecem nenhuma esperança de sobrevivência. Ironically, Ironicamente, the struggle is part of the trap. a luta dela é justamente parte da armadilha. It's impossible for the fly to try hard enough to go through the glass. É impossível a mosca tentar suficientemente forte para atravessar esse vidro. In spite of that, the little insect stakes its life on reaching its goal through effort and determination. Apesar disso, o pobre insetozinho está apostando a sua sobrevivência no esforço e na determinação dela. The fly is doomed. A mosca está condenada. It will die on the windowsill. Vai morrer naquela janela. It cannot fly through the glass. Ela simplesmente não pode atravessar o vidro. Across the room, E do outro lado da sala, 10 steps away, alguns 10 passos de distância, the door is open. a porta está aberta. 10 seconds of flying time, and he could reach the outside world it seeks. Em apenas 10 segundos de voo, aquela mesma mosca podia atingir a liberdade e sobrevivência. With only a fraction of the effort now being wasted, it could be free. Com apenas uma fraçãozinha do esforço que ela está agora gastando, poderia estar liberta. The breakthrough is there, it would be so easy. A porta de escape está ali, seria tão fácil. Why doesn't the fly try another approach? Por que a mosca não tenta uma outra maneira? Something dramatically different. Algo que fosse dramaticamente diferente do que está fazendo. How did it get so locked in on the idea that this particular technique Por que ela se prendeu tanto na ideia que essa técnica que está tentando no momento and determined hard work
E esse trabalho com tanta determinação would offer the most promise for success. é a única coisa que poderia trazer sucesso. And what logic is there in continuing until death E qual é a lógica que existe em continuar tentando até morrer, to seek results doing more of the same? tentando conseguir resultados fazendo mais da mesma coisa? There's no doubt this approach makes sense to the fly. Eu tenho certeza que a maneira que ela está tentando faz sentido para si própria. But regrettably, it is an idea that will kill him. Mas infelizmente é uma ideia que vai matá-la. Weird little story. É uma história estranha, né? What does it mean? O que significa? You know anybody buzzing against the glass of a window pane in their life? Vocês sabem de alguém que está se matando contra a janela de sua vida? They can see where they want to go. Vem exatamente onde que querem chegar? You know they're not going to get there, E você sabe que eles nunca vão chegar lá. but they keep working harder and harder. Mas eles continuam se esforçando mais e mais. They get more and more education. Eles vão e recebem mais e mais They keep instrução doing the same ou things over and educação over. formal. Ou eles ficam fazendo a mesma coisa de novo e de novo. The door is open. A porta está aberta. There's an Amway opportunity. Tem uma oportunidade Amway. Why don't they change? Por que eles não mudam? I don't know about you. Eu não sei você. I've not been very successful in getting flies to go to the open door. Eu não tive muito sucesso até agora em convencer ou seduzir as moscas a tentarem a porta They're do outro very lado. persistent. You can even wave at them and they come right back to the window. Elas são tão insistentes que você pode até tentar bater nela com a mão e elas voltam para um outro canto da janela. I know distributors in this business. Eu sei de distribuidores nesse negócio They keep making the same mistakes over and over. que continuam fazendo os mesmos erros de novo e de The way they novo. treat people, A maneira que eles tratam pessoas, the way they treat their wife or husband, a maneira que eles tratam a sua mulher ou seu marido, the way they treat their upline, a maneira que eles tratam sua linha ascendente, the way they treat crossline. a maneira que eles tratam dos crosslines, Same mistakes. os mesmos erros. The books tell them what they're doing wrong. Os livros dizem para eles o que eles estão fazendo de errado. Tapes tell them what they're doing wrong. As fitas dizem para eles que eles estão errados. They still do the same things and wonder why they're not getting new results. E eles continuam fazendo as mesmas coisas e coçando a cabeça. Por que eu não tenho resultados diferentes? There's not a lot of mystery in this business. Não existe lá tanto mistério nesse negócio. If you love and care for people Se você adora e as pessoas e se importa com elas, and you treat them with respect, e se você as tratar com respeito, and if you have a dream and a goal and a positive e attitude, se você tem um sonho e metas e uma atitude positiva, and you work hard and follow the system, e você trabalha duro e segue o sistema, it's predictable. é previsível, It works. funciona. If it's not working, Se não está funcionando, it's not because God's mad at you. não é porque Deus está bravo com você, It's not because you have the wrong upline or the wrong não downline. é porque você tem a linha ascendente errada ou a linha descendente errada, It's something small. é algo pequeno, 10 feet away. alguns 10 passos de distância só. The door is open. A porta está aberta. You just got to stop for a minute and say, wait a minute. Você só tem que parar por um instante e falar assim, espera um pouquinho. Working hard is important. Trabalhar duro é importante, But there are other things. mas tem outras coisas. That's why we have a system. É por isso que nós temos um sistema. There are other things. Tem outras coisas. So the skills, we don't have time to develop that. Bom, então daí nós temos habilidade, sim, mas nós não temos tempo de desenvolver essa parte agora. But you know you have to know how to bring people into your network. Mas vocês sabem que vocês têm que ter as técnicas certas para trazer as pessoas no seu grupo. So you know you have to learn how to make lists and show the plan and follow up. Então on those você tem things. que saber como fazer listas e mostrar o plano e fazer follow-up. There's some other techniques some of you need to learn. Tem umas outras técnicas que alguns de vocês têm que aprender. You need to learn how to get along with people better. Vocês têm que aprender como se dar com pessoas de uma maneira melhor. Some of you are too strong. Alguns de vocês são fortes demais. You're too judgmental. Vocês são firmes demais ou julgam You're too demais. aggressive. Vocês são agressivos demais. You're too unforgiving. Você, quem sabe, não perdoa. Demanding. Ou demanda demais, Too exige demais. self-righteous. Às vezes você é sempre o certo. Eu que estou certo. Do what I do. Você quer que faça do jeito que eu quero. Well, they might be doing what you do. Talvez eles estejam fazendo o que você faz. You just might not recognize it. É que você não reconhece que eles estão fazendo exato o que você Some of faz. you are too weak. Alguns de vocês são fracos demais.
You're too soft. Vocês são moles demais. You overprotect your group. Vocês ficam protegendo o seu grupo demais. You worry too much about how much it costs to go to a meeting. Vocês ficam se preocupando demais com quanto eles vão gastar para chegar how na far reunião. it is, Ou qual a distância que eles vão ter que Or viajar. how painful it is to be rejected. Ou quão duro é ser rejeitado. And so you overprotect them. E você os protege demais. So there's a balance here. Então tem um equilíbrio que a gente You have to procura be aqui. loving and careful in the beginning, Você tem que ser muito amável e realmente se importar e cuidar deles. but you have to love them in a tough way. Mas você tem que amá-los de uma maneira um pouco mais dura You have to também. tell them the truth. Você tem que dizer a eles a verdade. It's going to take some work. Você tem que falar para ele, vai ser necessário trabalhar. There's going to be some uncomfortable parts. Vão ter algumas partes que não são tão Just make sure they've been confortáveis. to enough meetings that they know it's worth it. Simplesmente certifique-se que eles participaram wanna de give you a- suficientes eventos para que eles saibam que vale a pena. A very brief little seminar, 1 minute, Eu vou dar um seminário de 1 minuto para vocês, bem breve. from Mitch Sala. Isso aqui é do Mitch Sala. Okay, watch this. Presta atenção aqui, ó. I know you don't believe this, but Eu sei que vocês não vão acreditar nisso. Ele está desenhando um bonequinho, um grande sorriso na face. okay, this is my little seminar. E ele tem aquele negocinho de anjo em cima da cabeça dele. A auréola. What this is? O que é isso aqui? This in here? Isso aqui, esses riscos na barriga dele. This is a very bad drawing of a motor running. Isso aqui é o que a gente está usando para representar um motor que está funcionando. Inside your stomach, E lá dentro do seu estômago, if you're going to be a diamond, se você vai ser o diamante, you have to have a motor running. você tem que ter um motor que está ligado. I can't stand my group asking me how come I'm not reaching a new level. Eu não aguento mais o meu grupo perguntando quando que você Can't vai stand chegar no being novo broke. I nível. can't stand being broke. I can't stand my Eu não boss. aguento mais ficar sem dinheiro, eu não aguento mais o meu chefe. There's a motor in there. Tem que ter um motor lá fazendo isso. You know what this is? Sabe o que é isso aqui, ó? This is what the prospect sees. Mas o que o candidato vê essa parte de cima, todo esse sorrisão aí e a auréola. Esse sorrisão. Everything's okay. Tudo tá bem, No problem. problema nenhum. You don't want to get started till January, really? Ah, você não quer começar até janeiro? Tudo bem. Really too busy, huh? Ah, você tá ocupado, eu entendo. Inside, what's your motor saying? Ali dentro o seu motor tá dizendo o quê? Oh, I need one more for Quicksilver. Ah, eu preciso só mais um pro Quicksilver. And this is your one more. E esse aí é justamente aquele que seria o mais um. Oh, really? You don't want to get started till January? Mas em cima você tá falando, ah, você não quer começar até janeiro. That's a great idea. Ótima ideia. E lá dentro, That's a great idea. ótimo. Let's do that. Vamos fazer isso então. Let's wait till January. Vamos esperar até janeiro. As a matter of fact, I don't know if I would have time to start you before January. Para falar a verdade, eu também não sei se eu teria tempo para iniciá-lo da maneira correta até janeiro. Que Deus. Watch this. Agora presta atenção, ó. But I have an idea. Mas eu tenho uma ideia. Since we're not going to get started till January, Já que a gente não vai começar até janeiro, why don't we just take this opportunity to fill out the contract? por que a gente não pega essa oportunidade que nós temos agora You e can pelo try menos some a gente products. preenche o contrato, você já vai experimentando alguns produtos, You could listen to some tapes, você pode ouvir umas fitas, because we don't want you to get started yet. We don't have time for that. porque lembra, a gente não vai realmente começar você, é só para ouvir umas fitas e para experimentar os produtos. Maybe you can start thinking of some people, Você começa a pensar com isso a respeito de algumas pessoas, and then we could get started in e January. daí quando chegar janeiro a gente começa. E o motorzinho aqui. Right? And they say, well, yeah, okay, maybe. Ah, quem sabe, quem And sabe. say, you know, one more thing. E daí você fala, ah, tem mais uma coisa também. I know we can't get started till January, Eu sei que a gente não pode começar até janeiro, tá certo. but there's a seminar coming up in a week. Mas daqui uma semana tem um seminário. You could get some information that would be very useful in January when you get started. Você vai receber umas informações que serão ótimas quando você começar em janeiro. In fact, I've got 2 extra tickets I've already paid for. You could be my guest. E para falar a verdade, olha que coisa, eu tenho 2 ingressos aqui que eu já paguei, mas o pessoal desistiu, não pode ir. E você pode ter, você vai ser meu Right? convidado. Aqui dentro. You starting to see what I mean about people skills? Você está entendendo o que eu estou falando com habilidades com pessoas? Here's what some of you are doing. O que alguns de vocês estão fazendo, tá aqui o outro desenho agora. Um outro bonequinho, Okay? com um chifrinho e uma boca assim que está rangendo. Nossa, que horror. And in here E aqui dentro, no estômago, is a pillow. aqui dentro do estômago tem, em vez, um travesseiro. Or maybe in here is a motor. Ou quem sabe tem um motor aqui dentro do estômago. The prospect doesn't want to see this.
Mas não é essa parte de cima aqui com o chifre e com essa carranca que o candidato quer ver. They don't care about your goal. Eles não estão ligando para a sua meta. They don't care you want to be Quicksilver. Eles não estão pouco se ligando que você queira fazer Quicksilver. They only care about their dreams. A única coisa que eles se importam são os sonhos deles. They only care that they don't have enough money this month. A única coisa que importa para eles é que eles não têm dinheiro para pagar as contas. All they want to know is 4 things. As únicas coisas que eles querem saber são 4 coisas. First one, Primeiro do you care about me? é o seguinte, você se importa comigo? That's what they want to know. É isso que eles querem saber. Do you care about me? That's what they want to Você know. se importa comigo? É isso que eles querem saber. They're not going to join Amway. Eles não vão entrar na Amway. They're going to join you. Eles vão se unir a você. They'll never join Amway if they don't like you. Eles nunca vão se unir a Amway se eles não gostarem de você. I need to repeat that. Eu preciso repetir isso. They will never join Amway unless they like you. Eles nunca vão participar da Amway a não ser que eles gostem de você. But some people will join Amway just because they like you. Mas outros vão entrar na Amway somente porque eles gostam And de you can você. make people like you in 15 minutes E você pode fazer as pessoas gostarem de você em apenas 15 minutos. by genuinely becoming interested in them. E você faz isso simplesmente ficando interessado neles genuinamente. Keyword being genuine, E a palavra-chave aqui é genuinamente. not manipulative, Não manipulando, not phony, artificial. não de mentirinha ou fingido. What a nice dress you have. Não vai com aquele, ai, mas que roupa linda. No, I mean looking people right in the eye. Eu estou dizendo de olhar nos olhos das pessoas. You know, Pedro, you and me are a lot alike. Pedro, olha aqui, a gente é muito parecido, eu e você. Some of those things you're talking about wanting, that's exactly what I wanted. As coisas que você está dizendo que você não suporta mais, o que você gosta, é exatamente como eu me sinto. Tell me a little bit more about yourself. Fala um pouco mais a respeito de você. Sounds like a really interesting job you have. Parece interessante esse Take cargo an que interest. você tem. Take an interest in people. Interesse-se por Look in their pessoas. eyes. Olhe nos olhos deles. Forget yourself. Esquece de você. Find out what they want. Desculpa o que eles querem. This business provides everything. Esse negócio provê qualquer coisa. Ele fornece qualquer coisa. Okay, they want to know, you know what? I'm not going to tell you the other 3. Don't have time. Eu não vou nem dizer as outras 3 coisas que eles querem. It's another seminar. É um outro seminário. But ultimately, you have to develop some skills in the business and some skills with people. No fim das contas, você tem que desenvolver algumas habilidades no negócio, algumas habilidades com pessoas. And when it finally comes down to what's the most important one is the attitude belief one. E quando você vai ver a mais importante de tudo que você precisa é a atitude e a crença. You get enough information about this business, these products, and these people, and you will believe and you will be interested. Se você receber suficiente informação a respeito desse negócio, desses produtos e a respeito dessas pessoas, você vai adquirir a crença que realmente funciona. Now, it's going to be slightly different for the next few years than it was for the last few years. Agora, por os próximos poucos anos, vai ser um pouco diferente do que tem sido ultimamente, nos últimos anos. Let me give you a little quick example. Deixa eu dar um exemplo rápido. This business has been operating for about 4 years in Brazil. Aqui no Brasil, o negócio está há mais ou menos uns 4 anos. And for the first 4 years, E pelos primeiros 4 anos, you mostly recruited people by showing them something they'd never seen before. vocês, nesses primeiros 4 anos, conseguiam pessoas simplesmente lhes mostrando algo que eles nunca tinham visto. Nobody had failed. Ninguém tinha falhado, No newspaper articles that were negative. nenhum artigo, nenhuma reportagem negativa. Kind of easy. Meio fácil. You're now entering a time when people have heard about Amway. Vocês agora estão entrando num período em que as pessoas já ouviram falar desse negócio. They have an opinion. Eles têm até uma opinião a respeito. So what? E daí? Welcome to the world. Bem-vindo à realidade. We've been in that phase for 30 years in the United States. Faz somente 30 anos que nós, nos Estados Unidos, estamos nessa fase. It's just different. E daí? It's not hard. Não é mais difícil, é só diferente. You just need to think. Você tem que pensar, só isso. Anticipate the rejections. Você And sabe que vem essas that's why objeções. we develop the new tools. É por isso que a gente tem novas ferramentas. Contact tapes. Nós temos fitas de contato, Contact videos. vídeos de contato. There's a new video out. Tem um novo vídeo agora. Get it. Compra aquilo. Get 10 of them, not one. Compre pilhas daquilo, não vai comprar só um. Get it out there in the marketplace fast. Comece a espalhar isso pelo mercado já. In 6 months, your friends will have seen that video already from somebody else. Daqui 6 meses, todos os seus amigos já terão visto esse It vídeo. works best now. Funciona melhor quando? Agora. It's new É now. novo agora.
Don't let somebody else give that video to your next door neighbor. Você não vai deixar que uma outra pessoa dê aquele vídeo para o seu vizinho. Use new ideas, use tools. Use as novas ideias, use as ferramentas. In the beginning, people's objection was they didn't know if Amway was for real. No começo, lembra? A objeção do pessoal era, mas será que funciona mesmo? Será que é real mesmo? You learned how to handle that. E lembram, vocês aprenderam como You lidar com showed essas them perguntas. how successful Amway was Vocês around the world. mostraram o sucesso da Amway no mundo inteiro. Now what do they tell you? E agora o que eles estão falando? It's too late, Agora eles estão falando, agora é tarde demais. right? Certo? I'm not even prospecting here. I know what they're telling you. Eu nem estou fazendo contatos frios aqui no Brasil, sei que é isso que eles estão falando para Too vocês. late? Tarde demais, gente. 4 years and 14 diamonds? 4 anos e 14 diamantes. When I signed up in Amway, Quando eu entrei na Amway, it was 11 years and 50 diamonds after it opened. tinha 11 anos o negócio e tinha uns 50 diamantes. And I thought it was too late. E eu achei, puxa, deve ser tarde demais, What about the infelizmente. 50 diamonds that went diamond last year in the United States? Agora, o que a gente vai fazer então com os 50 novos diamantes no ano passado nos Estados Unidos? Prospects have been telling us it's too late in the United States for 30 years. Faz 30 anos que os candidatos estão dizendo para nós nos Estados Unidos que é tarde demais. Thank God. Ótimo! We're sponsoring 50,000 a month with all these negatives. Com toda essa negatividade, a gente está patrocinando nos Estados Unidos uns 50 mil por mês. Doesn't need to be easy for me, it just needs to be worth it. Não precisa ser fácil para mim. Para mim, basta valer a pena. Angie said it beautifully. A Andy falou tão bem. Your life ends at the next weekend. A sua vida termina na próxima convenção. You don't need to look any further than the next weekend. Você não precisa olhar além da próxima You should convenção. have 2 focal points in this business. Você devia ter 2 pontos onde você foca nesse negócio. This month Esse mês and the next weekend. e a próxima convenção. What PV level are you going to be at in December? Quando chegar a próxima convenção, em que nível de PV você vai How estar? many new frontline? Quantas novas linhas de How many frente? mini Quicksilver? How many go-getter? Quantos novos go-getters? Quantos mais quicksilvers? And what are you going to do at the next E weekend? o que você vai fazer na próxima convenção? We're out of time, Nós não temos mais tempo, but we'll be back. mas a gente vai voltar. That's all you got to do. É isso aí que vocês têm que fazer. Okay? Go Sério? silver. É isso que você tem que fazer. Go direct. Chega silver, chega direto. Go home. Este é o final do programa.